Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. E hoje, na verdade, eu escolhi, são alguns temas, alguns esclarecimentos relacionados à doutrina espírita, ligados a algumas informações que nós temos tido aí recentemente pelos meios de comunicação, um deles sobretudo, e nós gostaríamos de colocar o que traz realmente a doutrina espírita sobre essa questão. Mas primeiro eu gostaria de lembrar, como da outra vez, no início do livro dos Espíritos tem uma parte lá que chama-se Prolegômenos, que diz assim: o livro dos Espíritos foi escrito por ordem sob o ditado dos Espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão e o pensamento e não tenha sofrido seu controle. Então é assim, primeiro é importante a gente lembrar a questão dos espíritos superiores, que a gente às vezes não tem muita ideia do que sejam, mas os espíritos superiores são espíritos que têm muito mais conhecimento do que às vezes a gente possa imaginar. Então foram esses espíritos, e segundo alguns estudiosos, esses espíritos foram coordenados pelo Espírito de Verdade, que para alguns é o próprio Jesus. Então, as mensagens e os ensinamentos trazidos nos livros de Kardec, a origem deles é dos espíritos superiores, espíritos que têm conhecimento que a gente não imagina. Então é importante, quando a gente começa a estudar a doutrina, que a gente tenha esta noção, para que a gente não se perca, porque muito tem se dito com relação à doutrina, mas algumas coisas não coincidem com o que falam os espíritos superiores. Eu, no meu modo de entender, se eu acho que a doutrina espírita está correta e os espíritos superiores são realmente superiores, o que eles falam é o correto. Então, se outras fontes vêm e trazem informações que não são coincidentes, aí fica a critério de cada um acreditar nessas informações ou não, né? Mas é importante que a gente tenha isso sempre em mente quando a gente vai estudar a doutrina, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Porque a gente aqui pode perguntar, fiquem à vontade. Então vamos lá, vamos em frente. A primeira questão está lá na questão número 600 do Livro dos Espíritos, e isso faz parte de um capítulo que se inicia na questão 592, mas esta é, acho eu, a mais importante no caso. Sobrevivendo ao corpo que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como o do homem. Então eu queria primeiro explicar aqui, para algumas pessoas parece, a gente fala de estado de erraticidade, né? O que é estado de erraticidade? A gente às vezes não tem muita ideia, alguns falam estado errante, que o espírito está no estado errante, mas é no estado de erraticidade. Eu vou pular aqui, então vamos falar só rapidamente o que é o estado de erraticidade. O termo erraticidade refere-se à condição livre em que fica o espírito depois da desencarnação. Errar significa vaguear, não estar fixado. Então não é que o espírito nesse estado cometa uma série de erros. Ele tem liberdade de ir e vir, entre outras coisas. Allan Kardec utilizou esta palavra para designar a condição do espírito no intervalo entre uma encarnação e outra. Estar em estado de erraticidade não significa cometer erros, significa que o espírito não está encarnado.
O estado de erraticidade, que muita gente conhece como mundo espiritual, mas o espírito tem, para Kardec, para os espíritos superiores, tem dois estados, de encarnado e de desencarnado, ou de erraticidade. Então, o estado de erraticidade é o nosso, inclusive, estado original. Na verdade, nós somos todos espíritos numa experiência na encarnação. A nossa pátria original é a pátria espiritual, não é aqui encarnada. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Podem perguntar. Então tá. Então vamos lá na resposta da questão dos animais. Ficam numa espécie de erraticidade, pois não mais se acham unidos ao corpo, mas não é um espírito errante, ou seja, não é um espírito que fica no mundo espiritual passeando com liberdade como os espíritos encarnados, os homens, né, os espíritos no estado hominal se encontram. Então não há animais errantes. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade, como os homens. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbem essa tarefa e utilizado quase que imediatamente, não lhes é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, meus amigos, os espíritos superiores nos dizem que não há animais errantes no mundo espiritual. Certo? Todo mundo acredita nisso? Ninguém quer perguntar nada? Certeza? Hã? Então, esses espíritos, eles ficam numa condição que eles são quase que automaticamente voltam a reencarnar. É uma coisa meio que automática, eles voltam a reencarnar. Não tem espírito como o espírito dos homens nossos, né, em estado de erraticidade. Quem mais? Tá tudo bem? Vamos em frente? Todo mundo acredita no que eu estou falando? Hã? Não? O que você acredita? Então tá todo mundo acreditando, então eu fico feliz. Mas olha, mais uma vez, não acreditem muito no que eu falo, até porque eu sou um coelho, estou aqui encarnado, tá certo? Então, vocês têm que desconfiar. Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo que é dos três reinos, que as questões relacionadas aos animais estão no Livro dos Espíritos a partir da 592, certo? Mas tem mais uma questão que é importante, acho eu. Pode-se evocar o espírito de um animal? Kardec trabalhou muito com essa coisa da evocação, que é a gente convidar os espíritos para os trabalhos mediúnicos, por os espíritos contarem a sua situação, as condições que se encontram, as angústias que têm. E nas casas espíritas, pelo menos algumas que eu conheço, tem lá o trabalho que a gente chama de desobsessão e a gente acaba atendendo os espíritos. Mas muitas vezes a gente esquece de perguntar para os espíritos, às vezes, algumas questões que a gente tem dúvida. Por exemplo, essa dos animais. Se a gente tiver dúvida, quem tiver dúvida de que isso é verdade ou é mentira, nos trabalhos de evocação ou nos trabalhos de atendimento ao espírito, pergunta para o espírito: ô espírito, você anda aí no mundo espiritual, tem animal aí? Ele pode falar sim ou não. Muitas vezes ele fala até sim, tem. Mas
os animais que você vê, eles estão encarnados ou desencarnados? Aí às vezes ele nem sabe. Por quê? Porque os espíritos estão à nossa volta. Então aquilo que a gente vê, eles também veem. Então muitas vezes eles estão vendo o animal, mas o animal está encarnado, não está desencarnado. Essa é uma questão. Então nessas questões de evocação a gente pode aproveitar e perguntar para os espíritos essas questões. Só que assim, aí Kardec perguntou para os espíritos se pode se evocar animal. Ele, naquela pergunta que a gente mostrou, diz que não há animais no mundo espiritual, não falou? Estado de erraticidade. Aí ele pergunta, de novo, isso está no Livro dos Médiuns, na questão 36 do item 283. Já é outro livro, aquele primeiro é o Livro dos Espíritos. Aí dizem os espíritos o seguinte: depois da morte do animal, o princípio inteligente que estava nele fica em estado latente. Logo é utilizado por certos espíritos. A resposta é igual à anterior, certo? Encarregados desse cuidado, para animar novos seres nos quais continua a obra da sua elaboração, o trabalho de evolução dos próprios animais. Assim, no mundo dos espíritos, não há animais espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Então, no mundo espiritual, segundo os espíritos superiores, né, que, como eu disse no início, coordenados pelo Espírito de verdade, dizem que não há animais errantes, certo? Todo mundo... Peraí, deixa ela perguntar, depois ela te dá, ela está com o microfone, depois te dá. Pode? No caso, uma espécie sempre vai voltar da mesma espécie. Por exemplo, o cachorro pode voltar um gato, uma coisa Olha, assim. não existe muita regra com relação a isso, pelo menos que eu conheça. Mas esses princípios, imagino eu, tem que... para chegar à condição hominal, ele tem que passar pela fileira de todos os animais, vamos dizer assim, ou de que tenham experiências parecidas, para poder chegar à condição hominal. Se vai ser numa encarnação cavalo, no outro elefante, no outra coelho, sei lá, né? Vai que tem também. Não existe uma regra, pelo menos que eu conheça, que existe uma sequência. A sequência é essa, começa como com formiga, passa para percevejo, pelo menos que eu saiba não há. Mas sempre passarão por diversos estágios até chegar o momento que também nós ainda não conhecemos, que eles chegarão à condição de adentrar ao reino hominal, que somos nós. Tá? É que aí, um pouco que eu já li sobre isso, né, vai um pouco contra o xamanismo, né? Não sei se você conhece, né? Que é um tipo de uma religião indígena, que eles evocam espíritos de animais, assim, né? Então, mas aí é que está. Nós aqui somos espíritas. Eu acho que cada religião tem o direito de pensar o que eles quiserem. Nós estamos aqui falando do pensamento espírita. Existem religiões, por exemplo, que acham que o espírito algumas vezes reencarna como animal, outras vezes como homem, e assim sucessivamente, né? Vai acontecendo isso que para o espiritismo chama-se metempsicose. Então, isso, para o espiritismo não acredita nisso, acredita sempre que há evolução, que o espírito, uma vez que entrou no reino nominal, ele vai ganhando conhecimento a cada nova encarnação, e aí vai evoluindo, até chegar um dia ao espírito puro. Entendeu? Então, para nós aqui, discutir o que outras linhas de pensamento... A gente respeita o entendimento de cada uma, mas aqui nós estamos falando do pensamento espírita. Beleza? Mais alguma questão? Boa noite, Coelho. Boa noite.
Eu queria que você explicasse exatamente o que é esse estado latente, que para mim ainda não está muito definido. Então, segundo eu entendo, que esse estado latente é assim, ele vai, já daqui a algum momento ele vai ficar pronto para reencarnar. É diferente de nós, que nós temos, escolhemos a partir de um certo momento as nossas encarnações, as nossas provas. Os espíritos estão meio que como se fossem os animais, os espíritos de animais estão meio que como se fosse numa fila que, já vai encarnar. É uma sequência rápida e segundo a informação dos próprios espíritos, é quase que imediata. Mas não é como se eles estivessem adormecidos. Eles ficam em estado latente, eles não têm consciência desse momento. Como diz as informações, no estado de erraticidade, os únicos que têm consciência da sua condição são os espíritos que estão no reino hominal. Esses espíritos de animais, não. Certo? Correto. Obrigada, viu? Nada. Mais algo? Então, eles não estando cônscios da sua morte, logo então eles também não podem ter psicografias, como eu vi numa certa reportagem, se comunicar e ter uma psicografia dele falando, olha, estou aqui em um outro plano, estou bem, tenho saudade de você, isso existe? Então, você já respondeu a Respondi, pergunta. né? Já respondeu, porque Pra... se ele não tem condição de estar, como é que a gente vai evocar o espírito? Ó, eu quero falar com você. Não tem. Então, é o que eu falo aqui, a gente respeita o entendimento de algumas pessoas, mas as informações trazidas por Kardec e os espíritos superiores dão conta de que não há animais em estado de erraticidade. Tá, e depois de uma vez desencarnado, quando ele vai reencarnar, ele reencarna na mesma família, que ele um dia foi adotado, alguém que fez um mal para ele volta com aquela mesma pessoa. Mas essa condição não é muito ligada aos animais. Os animais eles têm experiências próprias diferentes das nossas. Né? Então eles podem reencarnar. Primeiro, eu não sei se ele vai reencarnar numa mesma raça. Certo. Saber se ele vai reencarnar numa mesma família, imagine quantos animais morrem por dia e quantos vão reencarnar. Eles vão encarnar na mesma raça e vão na mesma família. É muito difícil. Para mim, qualquer coisa nesse sentido, eu estou chutando, entendeu? Ninguém pode afirmar de pé junto, esse animal é aquele lá. Como é que vai saber? Entendi. Porque às vezes a gente tem, meu bichinho que eu amava tanto, morreu. Será que um dia ele vai reencarnar, vai voltar para mim? Acho que isso seria a pergunta de muitas pessoas que têm animal. Eu acho que realmente você tem razão. Só que assim, o animal está ali para ter um momento de convivência com a gente. A partir do momento que ele voltou para o mundo espiritual, eu gosto de animal, pega um outro. Certo. Se é o mesmo ou não, faz diferença? Não. Tem alguém que possa jurar de pé junto que aquele é aquele seu animal anterior? Não existe quem possa jurar de pé junto. É o animal. Desculpa. Tem firma reconhecida, tem certidão de nascimento, algum carimbo do mundo espiritual, falando, esse aqui é aquele lá. Tá certo. Eu prefiro não acreditar em coisa que a gente não tem certeza. Tá certo. Pelo menos é um pensamento meu. Ficou claro, obrigada. Tá? Mais alguém? Você quer perguntar? Então, os animais, eu já li também que eles ajudam em falanges assim de caravanas, né, para ajudar em resgate e tal. Então, isso daí, eles não estão lá no plano espiritual fazendo... Olha, na minha cabeça eu já li, assim. inclusive, acho que livro do André Luiz, né, que diz sobre isso. Então, é assim, ó. Se os espíritos superiores vêm e falam que não existe animal, alguém fala que tem. No meu entendimento, a doutrina espírita, ela tem a sua parte científica. Então, quem fala que tem que provar que tem.
não os próprios espíritos superiores nos orientam a recusar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, se alguém falou, tem que provar. Como é que prova? A única maneira, talvez, de provar é fazer o que eu falei. Pergunta para um espírito desencarnado, falou, meu amigo, tem animal aí no mundo espiritual? Agora, só tem uma outra hipótese que a gente pode levantar, que isso que você está falando seja verdadeiro. Pelo menos no meu entendimento. Os espíritos desencarnados, como nós, do reino hominal, eles se apresentam pelo seu perispírito. Aí o que acontece? O espírito pode dar ao seu perispírito a aparência que ele quiser, do que quiser. De fogo, de pedra e até de animal. Só que assim, aí é um espírito do reino hominal se mostrando como animal, não é o espírito de um animal. Agora, quem fala que tem que mostrar. Aí vai ficar, nós chegamos num ponto aí meio crucial para a doutrina. Se um diz que tem, os espíritos superiores dizem que não tem, vamos imaginar, um diz que tem, outro não tem. Alguém está faltando com a verdade, certo? Eu, particularmente, acredito nos espíritos superiores. Aí eu sei que a maioria acredita em outras coisas, mas eu acredito nos ensinamentos de Kardec. Então, com relação à psicografia que a moça citou, e a minha cadela também faleceu, né, agora em junho, e a gente foi nesse centro espírita pegar uma psicografia, né? E aí, assim, não é que o cachorro tem que estar lá naquele momento, é aquele espírito, né, que toma falanges de espíritos ali, que tomam conta dos animais, né, que são responsáveis pelos animais, que vem, é um mentor, no caso, né, que vem dar uma notícia do animal, né? Então, assim, apesar de que a gente não acreditou, porque foi uma coisa muito básica, assim, né? A gente tem que preencher uma ficha, você tem que falar por que o cachorro morreu, tal, né? Então, assim, ela vem dizendo exatamente o que a gente escreveu na ficha. Mas a gente ficou, assim, bem decepcionado com a psicografia. Mas, enfim, não é o animal que está lá. É aquele mentor responsável pelo animal que está dando a notícia dele. Mas vamos aqui fazer, por hipótese, uma condição. Esses animais ficam tudo em estado latente lá, como diz os espíritos. Então, vamos imaginar que tem um monte de cachorro que desencarnou e está lá. Nós somos os espíritos responsáveis pela reencarnação. Aí nós pegamos todos esses princípios inteligentes, ou espíritos de animais, colocamos lá, eles já vão reencarnar, eles não vão ficar passeando por aí, mas eles já vão reencarnar. Como é que eu sei qual que é o seu? Tem aquele espírito que é responsável por... Tá, mas como é que eu sei dentro de quantos cachorros morrem por dia no mundo? Como é que eu sei qual que é o seu? Essa é a primeira questão. Segunda questão, se eu tiver, mesmo que eu soubesse qual que é o seu, ele está em estado latente ali, ele está inerte. Vou falar que ele está bem? Ele está ali, ele vai reencarnar. Ele está lá paradinho, não vai acontecer nada com ele. Eu vou falar para você que ele está bem ou que ele está ruim? Imagine, o que eu posso falar para você? Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente recebe de informação. Respeito, todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, de falar o que quiser, mas eu, como espírita, eu acredito nessas informações que são trazidas aqui, ó. Você concorda que o que você está falando não está em contradição com o que está dito aqui? Quem está falando a verdade? Esse é um problema. A gente não pode, com todo respeito
quem quer que seja, porque a gente aqui está falando de doutrina, não está falando de pessoas, nós estamos falando do espiritismo. Por isso que eu falei para ele, no xamanismo, eles acreditam nisso. Perfeito, eu não vou discutir, é uma crença do xamanismo, não é do espiritismo. No espiritismo, a orientação é essa. Se alguém fala em contrário, eles têm que provar. Né? É essas coisas que a gente fala. Lembra no início? Traz uma doutrina que tem que ser raciocinada. Então a gente tem que pensar: o que está certo? Ou, se os espíritos... mas vamos imaginar uma outra coisa. Vamos imaginar que essas pessoas estão certas e os espíritos superiores estão errados. Certo? Então você imagina, os espíritos superiores... Vamos imaginar que eles estão aqui, eles olham do lado, se tivesse animal eles veriam ou não? Veriam? No mundo, né, na erraticidade? Então será que os espíritos superiores não conseguem ver os animais que estão do lado dele? Então se eles erraram nisso, o que mais eles erraram na doutrina se isso é uma coisa tão simples? Imagine as outras coisas da doutrina, o que mais eles erraram? Então é melhor a gente pegar toda a codificação espírita e jogar no lixo. É simples, para mim isso é simples. Ou um está certo ou o outro está certo, não dá para os dois estarem certos, você concorda? Então um tem que estar errado. Aí fica aí na escolha, cada um que pense. Mais uma vez, eu como espírita, prefiro acreditar nos espíritos superiores do que nos outros. Beleza? Alguém mais quer perguntar sobre isso? Por exemplo, nós, né, escolhemos, né, o que nós vamos fazer lá do plano espiritual para quando reencarnamos na Terra, né? Os animais, pelo que eu estou entendendo, não. Agora, por que alguns, por exemplo, tem uma amiga que ela tem 10 gatos, e esses gatos são mais bem tratados do que qualquer um de nós aqui, eu posso garantir. Agora, aquele coitado gato da rua, que tem que correr, brigar para se alimentar, esse vem com uma missão mais difícil, né? Mas Não, no nosso é uma dúvida que eu fiquei. Mas aí se a gente for entrar nisso, não acontece a mesma coisa com os seres humanos. Então, tem um monte de gente que passa bem, passa mal, né? Que tem gente que trata melhor o animal do que filho. Tem. Não tem? Tem. Tem gente que Essa trata... minha amiga é assim mesmo. Os filhos dela, ela dá uma educação muito rígida. Agora os gatos tem tudo. Então, é alguma coisa de cada espírito, por vezes ela sabe, é pessoal isso, é difícil a gente analisar. Tem gente que adora gato, tem uma amiga nossa, minha esposa está ali, pode falar, ela dava o sorvete na boca do gato e depois tomava. Cada um é cada um, entendeu? Né? Então, são situações que também para os animais, da mesma forma que nós, tem algumas experiências. Mas os animais, normalmente, se a gente for analisar, tem muito passarinho solto por aí, não tem? Tem. Será que eles comem? Comem. Então, os animais acabam, de uma forma ou de outra, se alimentando. Essas coisas, Deus toma conta para que elas se encaminhem até chegar na condição deles todos ingressarem no reino nominal. Certo. Entendeu? Mais alguma coisa? Então tá, então vamos em frente. Uma outra questão aqui que é sempre comentada e nós ouvimos aí muitas coisas. No livro Que é o Espiritismo, na pergunta 154, esse livro ele não faz muito parte propriamente daquilo que a gente chama de codificação, mas ele é o primeiro livro que Kardec orienta para que a gente leia, para a gente conhecer, ter o primeiro contato com a doutrina. Então diz lá: qual na outra vida o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenridade? Suas faculdades conservam-se na infância como durante a vida?
que vocês acham? Pelos poucos conhecimentos que eu tenho, mas eu acho que isso, não existe espírito de criança, uma vez que nós estamos sempre evoluindo, nós simplesmente reencarnamos. Ou seja, a partir do momento que essa criança desencarnou, ela não vai conservar esse pensamento infantil, material. Ela vai voltar novamente à sua infância primitiva, ou seja, ao seu estado espiritual de origem. No momento que ele desencarnou, ele volta a ser aquela pessoa, aquele espírito que desencarnou consciente das suas condições. Ou seja, vai levar um tempinho lá para ele se orientação espiritual, como diz lá no nosso lar, para recuperar a sua faculdade e voltar a pode permanecer assim espiritualmente como criança, mas o pensamento dela já não é mais daquela forma infantil que a gente julga aqui como material, muito infantil mesmo, limitado. É isso que eu acho. Tá, então vamos ver a resposta dos espíritos. O incompleto desenvolvimento dos órgãos da criança não dava ao espírito a liberdade de se manifestar completamente. Livre desse envoltório, suas faculdades são as que eram antes de sua encarnação. O espírito, não tendo feito mais que passar alguns instantes na vida, não sofre modificações das faculdades. Né? Aí vem a observação. Nas comunicações espíritas, o espírito de um menino pode, pois, falar como um adulto, porque pode ser um espírito adiantado. Se algumas vezes adota a linguagem infantil, é para não tirar à mãe o encanto que sempre está ligado à afeição de um ente frágil, delicado e adornado com as graças da inocência. Então é assim. É mais ou menos realmente o que você falou. O espírito, quando a gente entra no reino hominal, que a gente comentou, nós entramos, aí a gente poderia dizer, numa infância, mas de conhecimentos. O espírito, como quem já leu as obras fundamentais da doutrina, que são as de Kardec, lá diz assim, que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. O ignorante aqui é sem conhecimento, né? E vai ao longo das encarnações ganhando esses conhecimentos. Então, não existe espírito de criança, o que existe é espírito. Quando ele retorna do mundo encarnado para o mundo espiritual, algumas vezes ele pode se mostrar como criança, mas ele não é criança. Como eu disse anteriormente, todos os espíritos eles podem se mostrar através do seu perispírito como eles quiserem. Imagine qualquer coisa que se passe pela sua cabeça, o espírito pode se mostrar naquela condição. Certo? Alguma dúvida? Nossa, ninguém vai perguntar nada? Que bom. Então, tá claro ali a pergunta, essa pergunta 154 do livro O que é o Espiritismo. Quem não tiver e quiser esse livrinho, nós temos alguns aí, depois no final a gente distribui. Também na Revista Espírita de 1858 tem uma mensagem sobre essa questão. Certo? Vamos ver aqui. A última coisa que a gente tem para falar, como vocês perguntaram um pouco da questão aí das crianças, vamos falar um pouquinho sobre pensamento. O pensamento é um dos atributos do espírito para a sua evolução. Além do pensamento, a gente tem a inteligência e a vontade. A inteligência são os conhecimentos do espírito, o pensamento são as coisas que a gente imagina fazer, e a vontade é quando a gente
bota as coisas para serem feitas realmente. Então tudo isso faz parte dos atributos do Espírito. Mas o pensamento, nós temos durante o dia, segundo alguns estudos, inclusive que o Milton comentou aqui, acho que são mais de 60 mil pensamentos por dia. Alguns a gente põe para diante e outros nem tanto. Outros ficam só na nossa condição de espírito que a gente elabora esse pensamento. Só que, quando a gente alia o pensamento à vontade, muitas vezes a gente tem pensamentos às vezes meio conturbados, direcionados, por exemplo, a alguma pessoa. À medida que a gente faz esse pensamento e a nossa vontade de que aquilo ocorra, esse pensamento é encaminhado para aquela pessoa. E essa pessoa acaba recebendo esse pensamento, sendo influenciada por ele. Só que é assim, a gente não pode esquecer que essa estrada tem duas mãos. Da mesma forma que os que a gente pensa são encaminhados para outras pessoas, o que as outras pessoas pensam são encaminhados para nós. E as pessoas são as encarnadas e as desencarnadas. Então essa questão do pensamento é algo a se pensar muito. Porque como nós pensamos, como eu disse, 60 mil pensamentos por dia em média, às vezes a gente está colocando aí no mundo algumas ideias que podem prejudicar algumas pessoas. E aí são duas questões. Primeiro, a gente tem que lembrar da lei de causa e efeito, que a gente acaba sofrendo efeito se isso vier a trazer alguma situação negativa para quem quer que seja. O segundo é a questão inversa. Se alguém faz isso para nós, aí é um outro caso que é importante que nós estejamos preparados para que esses pensamentos não nos atinjam. É a tal da influência que pode acontecer de espíritos e de encarnados. Então isso é muito mais importante às vezes do que a gente imagina. E nós estamos no mar de espíritos. Os espíritos estão aqui, eles não estão em lugar nenhum, como às vezes algumas pessoas pensam. Eles estão aqui à nossa volta. Como dizem os espíritos nas obras de Kardec, eles estão se acotovelando conosco. Aqui, ombro a ombro. Então, por vezes, essas condições que a gente ouve, e até comentava com duas pessoas que chegaram um pouquinho antes, da influência dos pensamentos, das questões obsessivas. Nós aqui nos nossos trabalhos, que a gente falou de evocação, nós convidamos alguns espíritos a estarem aqui, e grande parte desses problemas que esses espíritos estão ligados a nós, né, tem relação com vidas passadas. E nós que sofremos a ação desse espírito, passamos por circunstâncias difíceis na nossa caminhada. Então, muitas vezes, alguns desses espíritos também, eles não têm intenção de prejudicar quem quer que seja, mas por algum motivo, eles acabam se ligando a nós. Numa das nossas reuniões recentes aí, tinha lá um problema com uma pessoa, nós convidamos o espírito e veio o espírito se comunicou. Aí é um espírito, primeiro, que ele não acreditava na vida após a morte, achava na religião dele isso não era admitido, né? Então ele não acreditava.
E aí nós começamos a conversar, ela falava, mas eu estou viva, eu não morri. Mas ela estava no ambiente familiar dela. Ela achava que ela comia. Você come? Como? Mas o que você come? Aí o espírito pensava um pouco e tal. E aí a conversa foi se arrastando. E aí chegou um dado momento, nós perguntamos para ela se ela tinha ido para o hospital. Ela falou que não. E aí nós continuamos conversando até ela se dar conta que realmente ela tinha sido levada para um hospital com problema do intestino. E depois? E depois eu fui para casa sozinha, cheguei lá, não tinha ninguém. Ou seja, ela tinha desencarnado, o pessoal devia estar todo no velório, chegou em casa, não tinha ninguém. Aí ela começou a se dar conta da nova situação, mas ela permanecia no lar. Ela contou para a gente que dormia na cama junto com o filho. Dormia, força de expressão, mas ela ficava na cama junto com o filho na hora de dormir. Então, com os nossos pensamentos a gente pode também ajudar esses espíritos, que eu garanto para vocês que tem um monte à nossa volta. Eu não conheço ninguém que não tenha um pouquinho que seja de obsessão ou influência de espíritos. Então eu gostaria que a gente pensasse um pouco nessas questões relacionadas ao nosso pensamento, a maneira através da qual a gente pode, através do nosso pensamento, se proteger dessas questões, auxiliar esses espíritos, enfim. São coisas que estão ligadas a nós diariamente e a gente não se dá conta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu tudinho? Concordam comigo? Está tudo certo? Certeza? Então tá. Já que é assim, nós vamos agradecer o nosso amigo Allan Kardec aqui. E eu agradeço a presença de vocês e a atenção. Espero poder ter ajudado em alguma coisa no conhecimento de vocês. Muito obrigado.